Para ele, a árvore do conhecimento do bem e do mal é uma pessoa que é o diabo. Então, se a exegese está correta, se é isso de fato, quem são todas essas árvores aqui do jardim? Ó, não comereis de toda árvore do jardim. Porque, na verdade, não foi isso que Deus falou, né? O que Deus falou foi o seguinte: você pode comer de todas as árvores, menos dessa. Será que Deus estava insinuando a Eva? Ó, com aquelas outras pessoas ali, você pode trair. Você só não pode trair com essa árvore aqui. Tô errado? A árvore é uma pessoa, né? Todas as outras árvores ali você pode trair, tá? Você pode trair à vontade. Você pode comer do fruto, você pode ter relações sexuais à vontade com todas as outras árvores ali. Agora, com essa daqui, não, essa aqui não pode, porque essa aqui é a semente do diabo. Ele acabou de falar naquele artigo que nós lemos que quem cobiça uma mulher é ungido pelo diabo, não sendo essa mulher a sua esposa. Ué, ela já tinha Adão. Como é que Deus ia chegar e dizer, olha, de todas as árvores do jardim você pode comer? Todas, é plural, livremente. Como é que fica essa história? Será que foi autorizada a Adão e a Eva fazerem a festa ali? Se não tinha nem filhos ainda? Que seres são esses que foi autorizado ele no caso, ter relações sexuais? Então já começa o furo aí, porque você começa a interpretar de uma maneira e depois muda para outra, né? Então vamos lá, ó. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer. Tá? Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Ou seja, ela está falando que Adão passou para ela, porque Deus não falou com Eva, Deus falou com Adão. Olha, o que Deus me mandou foi o seguinte: a gente pode comer de todas as árvores do jardim, todas elas, menos dessa daqui. Aí chega o livro gnóstico, e o William, que copiou do livro gnóstico, e vai dizer que aquela árvore que está ali no meio é o diabo, é uma pessoa, e que comeu do fruto tem relação. Minha nossa, se for isso, então Deus está aprovando o sexo fora de um casamento. Porque se pode com um, aliás, se pode com vários, mas não pode com um, significa o quê? Com esse não pode, mas com os outros podem. Então tem que ser assim. Já que você quer interpretar que a árvore era, o diabo era uma pessoa. Correto? Estava autorizado ali. Vamos lá. E ele vê fruto como se fosse relação sexual. Ele falou isso. Não sou eu que estou dizendo, é ele quem disse. Que fruto significa relação sexual. Então Deus está dizendo que eles podem ter relações sexuais com todas as árvores. Então tá bom. Vamos lá. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dela não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Aí percebeu? Aqui o livro gnóstico e o William Braham vão dizer que é o diabo, essa árvore aqui é o diabo. Bom, mas e as outras árvores eram quem? Né? Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Isso aqui foi uma mentira do diabo, que eles morreram. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos. Isso aqui é uma verdade, porque os olhos se abriram. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Isso aqui é uma verdade, porque o próprio Deus falou isso. Eles são como um de nós, conhecedores do bem e do mal. Aqui, o diabo falou a verdade, porque os olhos deles se abriram. E aqui, o diabo falou a verdade, porque eles conheceram o bem e o mal. Mas aqui o diabo mentiu. Tá? Aqui o diabo mentiu. Muito bem. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Então, me parece que a pessoa que não adultera não tem entendimento. Agora, a que adultera acaba tendo entendimento. Seria isso? Porque Deus disse que teria o entendimento, o conhecimento do bem e do mal. Olha como é que fica, né, a interpretação
toda fora de nexo, né? Tomou-lhe do fruto e comeu. Aqui, para William Abraham, tomou do fruto e comeu e teve relação sexual. Só que se ela teve relações sexuais com a serpente, meu Jesus do céu, o que é isso aqui? E deu também para o seu marido, ele comeu. O que é isso aqui? Ele também teve. Vai vendo aí. E tem gente que acredita nisso aí. Ó. Ela pegou o que ela acabou de ter relação sexual e ofereceu para Adão. Aí Adão foi lá, o que ela acabou de fazer? Ela deu para ele do que ela experimentou. Do que ela experimentou. O fruto daquela árvore. Então ele pegou também do fruto daquela árvore. Ninguém discute isso. Agora, se você interpreta que ela teve que isto, o ter relação sexual, né, é comer do fruto da árvore, então Adão também teve relações sexuais com a serpente, porque ele também comeu do fruto desta árvore. Está aqui escrito. Ó, tomou do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aí os olhos dos dois se abriram. Não foi porque ele teve relação com ela. Se é essa a ideia de William Abraham e do livro apócrifo de Filipe. É porque ambos tiveram relações sexuais com o diabo. Gente, isso aqui é. Você está percebendo a problemática que é essa interpretação? Dizer que isso foi que a Eva teve relações sexuais, né, com o Satanás. Satanás engravidou a Eva, e aí, a partir de agora, Eva gerou filhos na semente, né, da serpente, e depois Adão foi lá e engravidou Eva também, e passou a gerar. Bom, gente, não tem lógica, não é isso que o texto está dizendo. Os dois experimentaram do mesmo fruto. Se for assim, os dois se contaminaram. E os dois fazem parte de uma geração maligna. Aí já era para todo mundo. O que acontece com ele, acontece com ela. Ó. Abriram-se, então, os olhos de ambos e percebendo que estavam nus, ó, o diabo falou que isso ia acontecer, né? Cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Né? Bom, aí começa, né, o tribunal aqui, que ele começa a questionar, e chamou o Senhor Deus a um homem, ele perguntou onde estás, e respondeu, ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus, quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Ou seja, na interpretação de William Abraham, seria assim, teve relações sexuais com o diabo que eu ordenei que não tivesse? É isso aí, né? Você teve relações sexuais com o diabo que eu disse para que você não tivesse? Eu autorizei você ter relações sexuais com as outras árvores. Agora, com essa aqui, não. Ué, é a interpretação certa, correta, do início ao fim. Se for interpretar a árvore como se fosse um ser pessoal. Então, disse o homem à mulher. Então disse o homem, a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Então, você veja que ele não teve relação com a Eva, ele teve relação com a árvore que é chamado de diabo, que também teve relação com a Eva. Ou seja, o diabo teve com os dois. Tá? Diz o Senhor Deus à mulher, que é isso que fizeste? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu tive relação sexual com ele. Ai, caramba. Superotizado, né? Então o Senhor Deus diz à serpente, visto que isso fizeste, deflorou a mulher, cara. E o cara também, né? Tirou a virgindade dos dois. Maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias.
Agora, eu quero ler com vocês aqui um texto. O que acontece? Vamos lá. Indo para a história da humanidade. Deus, ele vê o pecado na humanidade ali, Gênesis capítulo 6. O que ele faz? Ele vai lá e elimina toda aquela geração maligna e fica com a geração de Noé. A geração de Noé, se você for ler lá em Gênesis capítulo 4, 5, a geração de Noé é a geração que vem da raiz de Sete. Só você vê lá, né? Sete, papapá, vem lá, gerou, Lameque. Aí Lameque, né? Noé. Aonde foi parar a geração de Caim? Porque a Bíblia fala sobre a geração de Caim. A geração de Caim acabou. Acabou. Em Gênesis 6, acabou. Até os nefilins acabaram. Tem gente que acha que sobrou nefilim. Não sobrou nefilim, não. O juízo de Gênesis capítulo 6 foi para justamente acabar com essa galera toda aí. Quem não acabou foi o diabo. Agora, aquela geração, aquilo é uma figura, gente, é uma figura do reino milenar, do que vai acontecer para a entrada do reino milenar. Porque a vinda do Senhor será como nos dias de Noé. Então, nos dias de Noé, a terra assim estará. E a Bíblia fala lá em Daniel, no capítulo 9, versículo 20, 24, 27, se não me engano, vai dizer que Deus vai destruir o anticristo, não fala anticristo, né, mas esse príncipe, como se fosse num dilúvio. E o seu fim será como num dilúvio. Isso aí é Daniel 9, 27. Em Mateus 24, Jesus disse que os dias da vinda dele será como nos dias de Noé. Então, você imagina a situação que vai estar aqui o planeta Terra. Porque o que aconteceu? Lá em Gênesis, o mundo estava com uma tecnologia muito grande, sexualizada, sem regras, maldade, malignidade, feitiçaria, e você vê um grupo pequeno ali, Noé e sua família. Deus pega Noé, coloca na arca e acaba com toda aquela geração. Essa geração de Noé, o que sobra ali? Sobra a sua família e sobra os animais. Os animais povoam a terra. O que Deus fala para Noé? Multiplicai, enchei a terra. Deus abençoa Noé e os seus filhos, tá? E a partir dali eles passam a encher a terra. Por isso que quando Cã ele vê a nudez de seu pai, quem é amaldiçoado não é ele, é o filho dele, Cão. Por que Deus amaldiçoa? Por que Noé amaldiçoa Cão, mas não amaldiçoa Cã? Porque Deus já havia abençoado Cã. Então ele não tem como amaldiçoar quem Deus abençoou. Então a maldição passa para o filho. A partir dali começa uma outra geração. Então não tem semente da serpente ali mais. Não tem semente de serpente nenhum. Em Gênesis 6, isso se fosse daquele jeito, porque não é. Mas se fosse daquele jeito, acabou ali, no dilúvio. E o dilúvio é uma figura do milênio, porque a partir do milênio, você começa a ver pouca gente povoando a terra tudo de novo, com milhões e milhões e milhões de pessoas. Ó, Crônicas capítulo 1, versículo 1 em diante. Ó. Adão, Sete, Enos, Cainã, Maleel, Jared, Enoque, Metusalém, Lameque, Noé, Sem, Cã e Jafé. Os filhos de Jafé foram Gome, Magog, Madai, Barabá, Timbum. Você está percebendo aqui? Cadê a descendência de Cã para preencher a terra de novo? Não tem. De Cã, não. De Caim. Não tem.
Não tem descendência de quem? Acabou a semente da serpente. Não tem mais. Não é que ele era descendente de Satanás. Isso é mentira, te provou que não tem isso. Mas se fosse isso, isso já teria acabado lá no dilúvio. Aqui está todo mundo. De Noé começou do zero, praticamente. Deus reiniciou, fez um reset. O grande reset de Deus foi o dilúvio. O texto aqui de Atos, capítulo 17, versículo 26, vai dizer assim, ó. Vamos lá, ó. Aqui, ó. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. O que significa de um só? Tem versão que diz que de um só sangue. Piorou ainda mais a situação. O que é de um só? Todos vieram de uma única descendência. Todos vieram de uma única descendência. De um só fez, de um só. Não são de dois, de um só. Não tem duas descendências. É uma descendência. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Isso aqui é Bíblia. 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 1 ao 4, e Atos, capítulo 17, do versículo 26.